Olá, Inácio Ventura, médico ortopedista, especialista em quadril e joelho. Hoje a gente vai bater um papo sobre um pedido, uma demanda que um paciente meu trouxe nessa semana. Pós-operatório da videoartroscopia do quadril. Você sabe como é que é? Você sabe como é que funciona? Com quanto tempo que a sua vida vai estar normal? Quanto tempo sua atividade esportiva vai estar normal? Muita gente não sabe disso. Vamos explicar detalhadamente como é que funciona o pós-operatório dessa cirurgia minimamente invasiva. Bom, como eu falei, eu decidi fazer esse vídeo. Na verdade, foi um pedido explícito desse paciente meu e ele vai lembrar quando ele assistir esse vídeo, apesar dele já ter sido operado. A gente fez a cirurgia dele pouco tempo atrás e foi muito engraçado, porque eu fui conversar com ele na hora de dar a alta e a gente batendo papo, como é que foi? Estava nervoso? Foi tranquilo? Mais tranquilo do que você imaginava e tudo? Ele falou: "Ó, Inácio, foi super tranquilo e eu queria agradecer, foi bem legal porque a minha véspera da cirurgia, no caso ontem, no dia que eu estava dando alta para ele no dia seguinte, ele falou assim: a minha véspera da cirurgia eu fiz uma maratona de vídeos seus. Então, igual o pessoal tem feito aí nos finais de semana, maratona de série, de Netflix, de não sei o que. Então ele fez uma maratona de vídeos meus. Como eu opero normalmente às segundas-feiras, aí fica prático para fazer isso e aproveitar o domingão para fazer isso. E ele falou: ó, eu fiz uma maratona de vídeos seus e queria agradecer porque foi muito bom e me tranquilizou muito porque eu assisti na sequência aqueles 3 vídeos teus falando sobre os riscos de cirurgias ortopédicas, as probabilidades, o que pode acontecer e por que a gente não precisa ter medo, como as chances de dar algo errado são mínimas, e aquilo me deixou muito seguro. Eu vim para o centro cirúrgico realmente bem tranquilo e teus vídeos me ajudaram demais. Mas eu senti falta de algo, Inácio. Falei: o que foi? Ele falou assim: ó, eu sugiro que você faça um vídeo explicando, pelo menos do ponto de vista mais básico, como que é o pós-operatório da cirurgia. Dessa cirurgia especificamente que eu fiz, que é, no caso dele falando, que foi a videoartroscopia do quadril. Porque ontem eu fiquei meio perdido. A gente tem essas informações, apesar de você ter me falado durante as consultas, a gente acaba esquecendo, e isso sim me trouxe uma certa ansiedade de assim: como é que vai ser amanhã à tarde? Como é que vai ser depois de amanhã lá em casa? E ele me sugeriu isso, então tá aqui, eu achei excelente a sugestão, falei: ó, vou anotar e vou fazer um vídeo sobre isso. Como eu sempre falo para vocês é que me motivam e que me trazem a inspiração dos mais diversos assuntos para falar aqui. Eu tenho certeza que vai acabar ajudando outras pessoas, então eu te agradeço muito, muito obrigado pela sugestão e está aqui o vídeo. E por que fazer esse vídeo, além de ser para atender um pedido de um paciente querido? Qual a importância de falar disso? E como sempre, eu vou repetir, eu bato muito nessa tecla aqui, como vocês sabem, quem acompanha os vídeos todos, que a grande importância é levar informações da maneira clara para que vocês entendam e com embasamento, informação séria. Para que levar informação de como é esse pós-operatório dessa cirurgia, Inácio? Por uma razão muito importante. A gente vê com muita frequência, não só para esse procedimento, para muitos outros, mas vamos falar da videoartroscopia, pessoas com medo infundado de submeter a cirurgia, e muitas vezes o medo é do pós-operatório, se vai doer, se vai ter muitas limitações. Às vezes não é tanto um medo, mas é uma questão prática da vida. Mas eu não posso parar para fazer a cirurgia agora, porque minha vida está muito enrolada, meu trabalho está muito enrolado, e aí as pessoas vão levando essas doenças, essas lesões e piorando o seu quadro clínico. Como vocês devem ter visto no vídeo que eu falo especificamente de videoartroscopia do quadril e de impacto femoroacetabular, o tempo desde o diagnóstico até a solução do problema com a videoartroscopia é determinante no sucesso da cirurgia
imediatamente e do prognóstico do sucesso a longo prazo para a chance de salvar aquele quadril de uma eventual artrose. Entenderam a importância? Então eu vejo muita gente perdendo tempo e continuando com suas lesões e piorando as lesões porque não sabe como é que é o pós-operatório dessa cirurgia. E às vezes elas estão imaginando algo completamente errado, na maioria das vezes é isso. Tá? Então o fator relevante aqui e o que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo é que vocês vão ver que o pós-operatório de uma videoartroscopia, como é da maioria das videoartroscopias de outras articulações, a do quadril ainda é melhor do que de muitas outras aí, é muito tranquilo, é um pós-operatório confortável, seguro, tranquilo de ser levado, com autonomia, o paciente não precisa de muita ajuda e que te traz o paciente de volta para a vida normal, para suas atividades diárias e até mesmo esportivas, com uma velocidade muito alta. É muito rápida a recuperação, o paciente tá fazendo as suas coisas de prazer e as suas obrigações de maneira muito rápida. Ou seja, nós estamos falando de poupar tempo. E tempo é a coisa mais valiosa que a gente tem na vida. Daí a extrema importância desse vídeo, de você prestar bem atenção nele, nas informações que eu vou passar aqui. Mas da onde será que vem essa incerteza toda, ou esses conceitos que os pacientes colocam na cabeça, às vezes até mesmo outros colegas médicos? Por que eles acham que vai demorar muito a recuperação ou que não é tão simples quanto realmente é? De cara, por um conceito de que, eu não sei que associação é essa mental, mas que muitas pessoas fazem, colegas médicos, colegas da área da saúde, fisioterapeutas, educadores físicos, de que as pessoas, de que algo que mexa com o quadril é grande. Então as pessoas pensam assim, uma cirurgia de quadril, mesmo que seja minimamente invasiva, é de grande porte, porque mexe no quadril, que é uma junta grande. Tá? Então talvez venha um pouco desse conceito daí, que vocês vão ver que para essa cirurgia não faz o menor sentido. E essa é uma razão. A outra razão talvez seja que as pessoas, quando nós falamos da cirurgia de videoartroscopia, tá? Qualquer que seja, automaticamente, pela frequência, vem na cabeça delas a videoartroscopia de joelho, porque é uma cirurgia muito mais comum. Quase todo mundo tem um amigo que já fez uma videoartroscopia de joelho para retirar um pedaço do menisco, ou para suturar, costurar um menisco machucado, ou para reconstruir o ligamento cruzado anterior, porque machucou jogando futebol. Então ela é tão frequente, essa cirurgia, na articulação do joelho, que foi uma das pioneiras, foi onde se começou a fazer essa cirurgia, que automaticamente as pessoas trazem para a cabeça a referência da cirurgia de joelho. E quando elas aí misturam com esse conceito de que no quadril é grande, a artroscopia é no joelho, logo elas ficam completamente perdidas, tá? Mas essa comparação com o joelho é interessante por algumas razões. Por exemplo, porque as pessoas que possuem impacto femoroacetabular são pessoas que com muita frequência tiveram lesão do ligamento cruzado anterior. Isso existe uma relação já comprovada na literatura. O Dr. Davi Guzmão tem um vídeo no canal dele explicando isso de maneira brilhante, tá? Então, assim, as pessoas que têm impacto femoroacetabular e passarão por uma artroscopia de quadril, muitas vezes já tiveram a experiência da artroscopia de joelho para a reconstrução do ligamento cruzado anterior. E essa é uma referência interessante como parâmetro comparativo. O que a gente fala muito para os nossos pacientes, e é mais ou menos isso mesmo, e a literatura mostra isso. O tempo de recuperação e, eu diria, até a tranquilidade, a facilidade de uma videoartroscopia do quadril ficaria entre uma artroscopia para uma lesão de menisco, tá? Vamos supor uma retirada de um pedacinho doente do menisco, que é a coisa mais simples, a cirurgia mais simples que tem na cirurgia do joelho, e a reconstrução do ligamento cruzado anterior. Ou seja, a vídeo de quadril entraria nesse meio aqui em termos de tempo e de tranquilidade de recuperação. O que eu quero dizer com isso?
A videoartroscopia de joelho para uma lesão de menisco, com uma menissectomia, a retirada do pedaço do menisco, é extremamente rápida a recuperação. O paciente sai do hospital no mesmo dia, usa muleta às vezes 2 dias ou nem isso, e é impressionante, com 15 dias ele às vezes está treinando na academia. Com 1 mês ele está jogando futebol, e a gente já viu vários exemplos de jogadores que jogaram Copas do Mundo 1 mês após terem feito essa cirurgia no joelho. Tá? Já a reconstrução do ligamento cruzado é uma cirurgia com um pós-operatório um pouco mais desgastante, exige mais fisioterapia, tem um pouco mais de limitações, demora para voltar para a atividade esportiva em sua plenitude, então ela é um pouco mais lenta. Então, o paciente vai jogar, por exemplo, voltar a jogar o seu futebol, o seu esporte de preferência de alto impacto ou de alto rendimento, de alto nível, após os 6 meses, com certeza. Tá? Hoje em dia até um pouquinho mais, em torno de 7, às vezes o atleta volta com 9 meses. A artroscopia de quadril é muito mais acelerada a recuperação do que a reconstrução do ligamento cruzado anterior, mas não é tão rápida e tão fácil, tranquila, quanto a retirada de um pedacinho do menisco. Ela está nesse meio do caminho, tá bom? Então, nossos principais objetivos aqui com esse vídeo, com base nisso que eu falei, são de que, primeiro, diminuir o nível de ansiedade dos pacientes que passarão por uma videoartroscopia do quadril. Isso é óbvio. Se eles já sabem que vão fazer essa cirurgia, estão nervosos, querendo antecipar as coisas, saber como vai ser o pós-operatório, esse vídeo é para diminuir essa ansiedade, para que ele já fique sabendo mais ou menos o que esperar e ficar mais tranquilo para a cirurgia dele, que é isso que importa. Na mesma linha, mas para outro grupo de pacientes, que são os pacientes ou para os quais algum médico já propôs essa cirurgia para ele tem o diagnóstico correto e o ideal seria ele passar por uma videoartroscopia de quadril, já falou isso para o paciente, ou até mesmo pacientes que não foram ao médico ainda, mas acham que podem precisar de uma cirurgia dessa, porque já sabem o diagnóstico ou porque viram vídeos com sintomas muito semelhantes e estão imaginando que pode ser necessária a cirurgia dessa, mas estão morrendo de medo. Tanto um que o médico já propôs, quanto esse que ainda não tem certeza, mas estão com muito medo. Então é importante que veja esse vídeo para que isso ajude a diminuir esse medo desses pacientes, para que eles fiquem mais tranquilos e talvez isso os motive a tomar uma decisão, se for a indicação correta, de passar por uma cirurgia e resolver o seu problema. Tá? E, adicionalmente, para todos esses perfis de pacientes, para os que só querem reduzir a ansiedade porque já vão ser operados, já decidiram, ou para os que estão com medo e não conhecem muito bem, tá? Ou como é que vai ser o pós-operatório, para todos eles o objetivo é o que eu falei no início. Perceberem que eles rapidamente estarão de volta às suas atividades de vida. Poupar tempo de vida. Isso vale ouro. Antes de eu começar a descrever rapidamente aqui, de maneira resumida, claro, como que é o pós-operatório, é bom a gente destacar alguns conceitos importantes, só que às vezes confunde na cabeça dos pacientes, tá? O primeiro eu estou falando de videoartroscopia, tá? Aquela cirurgia que não tem corte, que nós fazemos 2, 3 ou 4 pequenos orifícios na pele e vamos com instrumentos delicados e com uma câmera e olhamos a articulação por dentro e fazemos toda a correção ali. É dessa cirurgia que nós vamos falar. Tá? Não é da cirurgia de prótese de quadril, que é a artroplastia. Para quem quiser entender melhor essa diferença, tem um vídeo aqui no canal também falando somente sobre isso, diferenciando as duas cirurgias. Outro conceito importante, e que eu também explico isso nesse vídeo, que eu recomendo muito que vocês assistam, é que a videoartroscopia do quadril ou de outra articulação, ela é o meio pelo qual nós chegamos na articulação. Ela é uma via de acesso à articulação, uma técnica, uma abordagem. Não necessariamente ela é a cirurgia em si. O que eu quero dizer com isso? Eu vou chegar na articulação com o auxílio de uma câmera, mas depois que eu cheguei lá, eu posso fazer um monte de coisas e que nem sempre
a gente faz as mesmas coisas, na verdade, varia de acordo com cada paciente. Eu posso chegar dentro da articulação e tratar todo o impacto femoroacetabular. Eu posso chegar na articulação e corrigir a lesão do labrum acetabular do paciente. Eu posso chegar na articulação e tratar a lesão de cartilagem do paciente. Então eu posso fazer uma série de correções pela mesma técnica. Certo? O que eu quero dizer então? Que o que a gente vai falar aqui, em termos de padrão, de média de pós-operatório, de tempos e como é que... Isso é uma média geral. Claro que isso vai variar de acordo com fatores individuais do paciente em si. Entenda-se, preparo prévio dele, se ele tem uma musculatura boa, qual o esporte que ele treina, quanto tempo ele tem que voltar, se ele tem uma competição, se ele tem uma viagem em vista, tem que ser rápido, qualidade da fisioterapia, nível de tolerância e capacidade de recuperação daquele organismo e, baseado nisso que eu expliquei, tudo que a gente pode fazer dentro da cirurgia. Então, uma cirurgia que eu entro e faço as correções ósseas do impacto femoroacetabular tem um tipo de pós-operatório. Se eu entrar, fizer essas mesmas correções e ainda tratar os defeitos de cartilagem, é outra recuperação, tá? Então tem essas variações individuais aí que tem que ser levadas em conta. Nós vamos falar da média habitual. Vamos dividir por etapas para ficar bem fácil de vocês entenderem. E vamos começar, lógico, com o pré-operatório. Antes da cirurgia, o que tem de destaque dessa cirurgia e que o paciente pode às vezes confundir com outros procedimentos para que ele veja que é bem tranquila essa cirurgia. Por ser uma cirurgia minimamente invasiva, a videoartroscopia de quadril exige uma avaliação pré-operatória bem mais simples do que grande parte das cirurgias ortopédicas, tá? E até pelas indicações dela, normalmente quem vai se submeter a uma cirurgia ortopédica de videoartroscopia são pacientes mais jovens, abaixo dos 60 anos. Cada vez mais a gente está operando um pouquinho mais velho, porque as pessoas estão fazendo mais esportes até mais velhos, mas é sempre um paciente jovem, 60 anos, 60 e poucos. Na verdade, a grande maioria abaixo dos 40 anos de idade, tá? Então são pacientes que, em termos de exame pré-operatório, ele não precisa fazer praticamente nada. É um exame de sangue simples e um raio-x do tórax para ver se não tem qualquer alteração. Ponto. Então já começa daí a simplicidade do preparo para o procedimento. No dia da cirurgia, aí é que começa uma série de dúvidas e anseios dos pacientes. Ele não sabe como é que é a hora que ele acordar da anestesia. Como é que eu estarei me sentindo? Vamos explicar. A cirurgia de videoartroscopia, em média, dura em torno de 2 horas de cirurgia mesmo, 1 hora e tanto, 1 hora e 40, 2 horas, isso depende de cada caso, obviamente, tá? E é uma cirurgia que, para a gente conseguir enxergar a junta com a câmera, a gente coloca soro fisiológico dentro da articulação. E vão muitos litros de soro. Isso repercute em alguns dos achados que o paciente vai sentir no primeiro dia de pós-operatório. Então esse paciente vai acordar da cirurgia e provavelmente ele vai se deparar com uma coxa inchada. A coxa dele vai estar bem mais larga do que a do outro lado, tá? Por quê? Soro fisiológico, como eu falei para vocês. Então isso não é hematoma, não é um inchaço de machucado, não é nada disso. É simplesmente soro fisiológico que a gente usou para olhar a articulação, que, como são muitos litros, acabam a parte ficando ali dentro e que isso é reabsorvido em poucas horas depois da cirurgia, tá? Então esse é o primeiro ponto, para o paciente não se assustar. A sua perna vai estar inchada quando você acordar, a sua coxa especialmente. A presença desse soro e alguns outros fatores ali do intraoperatório podem determinar que você esteja com um pouco de dormência, de formigamento na coxa, às vezes um pouco no pé, pela posição que você fica na mesa de cirurgia, tá? Às vezes um pouco do efeito da anestesia ainda. Então, nas primeiras horas após a cirurgia, pode haver dormências ou formigamentos em algumas regiões da perna ou da coxa. Também tendem a desaparecer nas primeiras horas,
No máximo, no primeiro, segundo dia, a maioria de qualquer sintomazinho desse de formigamento já desapareceu por completo, quando eles existem, tá? Não quer dizer que sempre vai existir, não. Mais uma vez, essa questão do soro que eu comentei, como a perna vai estar inchada, esse soro vai ser absorvido, a maior parte dele, e vai sair. Grande parte dele vai sair pelos orifícios que a gente usou para colocar a câmara. Então é bem natural que o curativo que a gente faz no centro cirúrgico fique bem molhado. Não precisa se assustar, o paciente pode ficar tranquilo. Não é sangue que está saindo, não é derrame, não é nada disso. É simplesmente soro fisiológico que estava em excesso ali dentro e vai sair pelo curativo. A equipe do hospital vai fazer a troca desse curativo e cada vez mais o curativo vai ficando mais seco. Tá? Isso acontece nas primeiras horas também, no primeiro dia apenas, depois disso já sai completamente seco o curativo. Ainda pela quantidade de soro que nós usamos, é natural que o paciente sinta muita vontade de urinar. Então ele vai querer ir ao banheiro para urinar com mais frequência, porque o organismo tem que colocar para fora esse soro que foi absorvido. E ele vai querer ir ao banheiro e operou o quadril. Então vai ter uma certa ansiedade em termos de posições, de como sair da maca, sair da cama, levantar da cama para ir ao banheiro, usando as muletas. Por isso que é tão importante que o paciente muitas vezes faça a primeira consulta ou algumas avaliações com um fisioterapeuta antes da cirurgia, para que ele já treine isso, já se prepare para isso, porque assim no dia da cirurgia ele já vai estar craque, ele já vai saber como levantar da maca, como usar as muletas e vai ao banheiro tranquilamente urinar, mesmo com poucas horas após a cirurgia. Então, como vocês viram, não há, de modo geral, qualquer proibição para que o paciente caminhe no mesmo dia da cirurgia. Algumas horas após a cirurgia, passou o efeito da anestesia, ele já pode caminhar tranquilamente para ir ao banheiro, para caminhar um pouco no corredor, para se sentir, dar uma arejada, vamos dizer assim. Não tem problema nenhum, desde que ele tenha aprendido a fazer isso, esteja com alguém junto, não há qualquer problema. Importantíssimo, você não vai ter dor nesse pós-operatório imediato. Tá? Pode ter um desconforto pequeno e ainda assim vai ter medicação prescrita para isso. Mas a própria anestesia que é feita já te deixa algumas horas sem sentir dor na região da cirurgia. E depois as outras medicações começam a agir. Além de ser uma cirurgia que realmente dói muito pouco. Então vai existir um desconforto, porque acabou de ser mexido naqueles tecidos e até pelo inchaço, pela quantidade de soro. Isso incomoda um tanto, mas não chega a ser uma dor que necessite de medicações fortíssimas. Quase nunca isso ocorre. Em relação a ir para casa, cada um vai ter a sua rotina, mas a imensa maioria dos pacientes não chega a ficar 24 horas no hospital, tá? A maioria dos pacientes vai embora no dia seguinte, logo pela manhã, ou alguns pacientes que fazem questão e que estão muito bem, podem dormir em casa. Se você opera na primeira cirurgia do dia, começa cedo, opera 7 horas da manhã, terminou às 10 horas da manhã, que o paciente volta ali, termina todo o trâmite, vamos dizer, à noite ele está em condições de ir para casa muitas vezes, tá bom? Então é uma cirurgia em que é muito pouco tempo de internação. Às vezes no mesmo dia volta, às vezes no dia seguinte de manhã já vai estar em casa. Bom, a maior parte das dúvidas e da ansiedade é para esse primeiro dia que o paciente sente, tá? Mas eu vou passar rapidamente nas outras etapas para que também já fique esclarecido. Lembrando que eu não vou entrar em detalhes da reabilitação fisioterapêutica, tá? Esse é um protocolo dos fisioterapeutas em que em algum outro vídeo eu posso especificar isso de maneira mais minuciosa, tá? Eu estou falando aspectos gerais da vida e de recomendação médica. Na primeira semana, o paciente normalmente já vai ter o primeiro encontro com o fisioterapeuta, onde ele vai orientar esse início, como é que faz, tá? E muitas vezes o paciente que não quer ou não consegue fazer isso, entrar em contato, ele vai fazer exercícios que o médico mesmo vai orientar. Então eu mesmo, na hora de dar a alta do hospital, já oriento os exercícios mais básicos e o paciente é capaz de fazer isso sozinho em casa 100% das vezes, tá bom? E essas são as orientações da primeira semana. O mais importante da primeira semana é que ele vai ter que ter cuidados com o curativo,
porque até o segundo dia pode ser necessário, segundo, terceiro dia, ainda trocar aquele curativo que ainda vai estar saindo aquele soro que eu comentei. Depois disso, a maior parte das vezes as feridinhas já estão bem secas, são só pequenos orifícios na pele, muitas vezes nem precisa mais fazer curativo, mas ele tem que cuidar dessa ferida até que ela fique completamente cicatrizada. Isso é uma prioridade da primeira semana. Outra prioridade é que o paciente não sinta dor. Tá? Então a gente orienta algumas posições que devem ser evitadas, porque a recomendação é: tenha conforto, fique bem. E isso é plenamente possível, tá? Apenas seguindo orientações básicas. A gente não quer que o paciente se esforce muito na primeira semana. Perceba, a gente não quer que se esforce muito, mas a gente quer um alto grau de mobilidade. Então, não é uma cirurgia que o paciente vai ficar paradão em casa, sentado, deitado, precisando de ajuda. De jeito nenhum, tá? O paciente tem completa autonomia para resolver as coisas de casa, fazer a sua comida, ir ao banheiro sozinho, até mesmo trocar o curativo pela localização. Então, o paciente pode morar, como a maioria dos pacientes mora sozinho, sem o menor problema, tá? É extremamente recomendável que ele se mexa bastante nessa primeira semana e não fique parado na mesma posição durante longos períodos. Então ele tem que estar bem ativo mexendo, porque isso faz com que ele não sinta dor. Outra coisa é que praticamente não se exige o uso de medicações para essa cirurgia. Os pacientes saem do hospital com uma medicação somente prescrita obrigatória, vamos dizer, que é uma medicação para evitar que haja calcificação de regiões onde a gente não quer que haja. Tá? A gente chama isso de ossificação heterotópica. Eu explico isso e a chance disso acontecer num vídeo que tem aqui no canal também, que eu também recomendo que assista, sobre complicações cirúrgicas, tá? Mas que usando essa medicação ela não existe e é a única que ele vai usar a maioria das vezes. Aí sim, na segunda semana é quando ele vai voltar para me ver ou ver o médico. A maioria dos colegas vê o paciente na segunda semana para olhar a ferida. Se tiver pontos para retirar, retira. Se não tiver, só para olhar a ferida mesmo. E na segunda semana começa-se uma rotina de exercícios mais intensa com o fisioterapeuta. Aí começa ralação mesmo com o fisioterapeuta. Por outro lado, já começa uma série de outras vantagens. Já é um momento de muito maior conforto e o paciente já é capaz de realizar as coisas básicas do dia a dia tranquilamente, tá? Então ele já vai para o restaurante, sai. Para os que têm trabalhos administrativos, empresários, administradores, que não exigem uma grande demanda, muitos já voltam ao trabalho depois do 14º, 15º dia de cirurgia, tá? Então a vida vai começando a ganhar áreas de normalidade. Veja bem, ao término da segunda semana ainda, e as coisas já estão ficando bem mais normais na vida do paciente. Na terceira semana, outro salto longo. Esse, os pacientes sentem muito e comemoram muito, porque na terceira semana, normalmente, se ele tem um preparo bom e está fazendo uma fisioterapia adequada, a maioria dos pacientes na terceira semana já começa a largar as muletas, tá? E muitos já têm condições de voltar a dirigir. Quem não consegue isso na terceira semana ainda, na quarta semana é praticamente certo que será capaz de voltar a dirigir e largar as muletas. Isso é uma vitória muito grande para os pacientes, porque aí a vida fica realmente muito próxima do que era antes dele ter a lesão, tá? Não é nem antes de operar, não. Após o término do primeiro mês, ou primeiro mês e meio, mais ou menos, então 4 a 6 semanas, aí sim o paciente já se sente praticamente com vida normal. Tá? Ele já não vai usar muletas, já vai estar dirigindo, já vai estar fazendo uma rotina de exercícios relativamente intensa. As pessoas que olham ele na rua já não veem ele mancando e nada disso, nem diriam que ele operou. Tá? O que acontece é porque ainda está muito recente, nós temos aí 1 mês a 1 mês e meio de cirurgia, você ainda pode ter um desconforto eventual na região da cirurgia. Às vezes um pouquinho de dor, então quando o paciente exagera, esquece que estava no pós-operatório, fica um pouquinho mais de dor, pode ser necessário tomar um remédio para dor 1 dia, 2, algo do tipo. Tá? Mas é um desconforto muito eventual, que não chega a atrapalhar a vida e ele já é capaz de resolver a maioria dos seus problemas e questões da sua vida.
Ao final da 8ª semana, então 8ª, 10ª, aí 2 meses e meio, realmente, dependendo, claro, da condição muscular e da qualidade da fisioterapia que fez, o paciente já vai começar a introduzir alguns exercícios de maior intensidade e alguns exercícios até mesmo com certo grau de impacto. Tá? Então as caminhadas na esteira, às vezes um trote, um jog, já começa a ser inserido em torno da 8ª à 10ª semana, começa a ser introduzido esse trabalho pelo fisioterapeuta, para prepará-lo para voltar para aquela atividade dele, se era uma atividade de alto impacto. E após o 3º mês, aí então 12 semanas é quando a gente praticamente libera tudo, já não há qualquer restrição, vamos dizer, até esportes de impacto mesmo, pequenos saltos, corrida, coisas do tipo, tá? Claro que a partir do momento que a gente libera isso com maior intensidade é que o paciente vai começar a se preparar especificamente para aquele esporte dele, se for um esporte de impacto, futebol, vôlei, basquete, seja lá o que for, então ele vai ter um período de transição aí até voltar ao esporte plenamente, tá? Mas depois de 12 semanas, praticamente a atividade esportiva dele já voltou ao que era antes dele ter aí o início dos sintomas, vamos dizer assim, tá? Muito próximo daquilo, é uma fase final de ajustes da reabilitação. É importante dizer uma coisa, não é uma frequência alta, mas também não é anormal, tá? Alguns pacientes ficam preocupados quando eles sabem dessa sequência de pós-operatório, porque a gente conversa isso no consultório, o fisioterapeuta conversa, e quando passa esse período, por exemplo, 4 meses de cirurgia, ou 3 meses e meio, e ainda tem, eventualmente, algum desconforto na região da cirurgia. Falou, será que é normal? Será que não aconteceu nenhum problema? Não tem problema, na maioria dos casos, tá? Isso ocorre com uma certa frequência de ficar alguns meses após a cirurgia, eventualmente com maiores esforços ou posições específicas, um leve desconforto na região da cirurgia, que isso vai reduzindo ao longo dos meses. Após o 6º mês, praticamente isso não existe, tá? Então a chance é muito pequena de ter essa dor residual e um paciente ou outro, casos mais complexos, mais complicados, às vezes esperaram muito para operar, pode ter ainda aí até o final do 9º mês, 1º ano, tá? Que é quando a gente considera o resultado ótimo, o auge da cirurgia, de reabilitação, de preparo físico e de tudo daquele paciente nesse período aí mais ou menos. Bom, espero que eu tenha conseguido mostrar para vocês então aí ao longo do vídeo como que o pós-operatório de uma videoartroscopia de quadril é extremamente tranquilo, confortável, traz muito poucas limitações para o dia a dia, exige muito pouco auxílio de outras pessoas ou uso de medicações e te faz retornar às suas atividades de vida diária, às suas atividades corriqueiras muito rapidamente. Até mesmo atividades esportivas já são feitas muito rapidamente após a cirurgia. Espero ter conseguido te mostrar isso. Claro que é de uma maneira geral, cada caso tem que ser avaliado com o seu médico, mas você já tem um embasamento agora para conversar com o seu médico e perguntar para eles em cima desses pontos que nós colocamos aqui, tá bom? Vou lembrar uma coisa para vocês, que muitas vezes eu comento durante os meus vídeos a respeito de outros vídeos do canal ou vídeos de colegas dos canais deles, tá? Eu queria lembrar que ao término do vídeo eu sempre coloco nos últimos segundos o link para esses vídeos que eu citei ao longo da transmissão, tá? Então, ao longo do vídeo eu cito algumas referências e no final eles estão lá como forma de link. Então, é só clicar em cima deles, eles aparecem sugeridos, é só clicar que já vai diretamente para eles, tá bom? Porque às vezes a pessoa não acha o vídeo no canal e tudo, não precisa. Os que foram citados aqui vão estar no final do vídeo. Nos últimos 10 segundos é só clicar em cima dele que você já vai diretamente para ele e aí você pode depois pausar e assistir no momento que você estiver mais tranquilo. Isso é outra coisa interessante de falar,
que nas estatísticas dos vídeos, a gente vê que a maioria das pessoas assiste mais de uma vez os vídeos, tá? Então dá uma média aí de 1.7. Então algumas pessoas assistem 2 vezes. E eu recomendo isso fortemente, tá? Primeiro, recomendo que se você é um paciente que está com muita dúvida e vai passar por uma cirurgia ou algo do tipo, na hora que for assistir, pega um caderninho, pega algo, põe do lado e vai anotando as coisas. E não se esqueça, é um vídeo. Você pode parar, pausar, voltar, repete, vê de novo, tá? Mas vai anotando essas coisas. Depois, no final, dá uma lida nisso tudo e assiste novamente com foco naquelas coisas que você anotou. Vai aumentar muito o nível de compreensão. Muitos pacientes meus que assistiam uma vez e voltam aqui na consulta comigo, falam: ah, Inácio, não consegui prestar atenção nisso, não me lembrava que você tinha falado isso, porque são muitas informações. Não são vídeos curtos que eu ponho aqui, eu coloco bastantes informações agregadas, então é difícil de captar todas elas mesmo. O ideal é ir anotando e depois voltar e rever com calma. Queria também pedir desculpas pelas pessoas que estão fazendo os comentários, muitas dúvidas, por eu não estar conseguindo responder num tempo rápido, tá? É porque aumentou muito o volume de questionamentos, de sugestões, então é difícil eu ter tempo de parar e responder todas as dúvidas. Mas eu quero dizer que eu tenho lido todas elas, tá? Eu tenho lido, tenho considerado, muitas às vezes eu tento fazer um vídeo, como eu fiz fiz os anteriores, vocês viram, para tentar responder essas dúvidas, e algumas, infelizmente, eu não consigo parar e responder. Inclusive, queria que vocês me dessem uma opinião, porque eu tenho uma ideia de talvez fazer com regularidade algumas lives, algumas transmissões ao vivo aqui pelo canal para esclarecer essas dúvidas. Então, se vocês acharem que vale a pena isso, escrevam aqui nos comentários: ah, Inácio, eu acho que seria legal uma live, se tivesse uma live eu assistiria sim, e se vocês gostariam disso, se existe de repente: ah, Inácio, gostaria que fosse uma live que fosse à noite, que é um horário que é mais fácil para todo mundo, tá? Coloca essa sugestão aí para eu saber se eu poderia ajudar vocês de alguma forma fazendo essas transmissões ao vivo para retirar essas dúvidas. E mais uma vez, como sempre, só tenho a agradecer. Muito obrigado por terem acompanhado o vídeo, obrigado por estarem compartilhando os outros vídeos, por terem colocado os comentários, pelos elogios. Agradeço do fundo do coração realmente quando vocês contam as histórias de vocês e dizem: pô, Inácio, como me ajudou aquele vídeo, eu fiquei mais tranquilo. Eu fico de coração muito feliz mesmo e agradeço muito. Muito obrigado, tá? Continuo pedindo para que vocês compartilhem, sigam, se inscrevam no canal, ativem a notificação, me acompanhem nas redes sociais, leiam o conteúdo escrito no site e até o próximo vídeo.